Oi, pessoal, voltamos. Então, agora a gente vai falar sobre o setor externo, tá, dentro do país. E aí, dentro dessa situação, deixa eu ver onde é que está aqui, ver se é esse. Setor externo. Dentro dessa situação, a gente fala, né, eu continuo usando o livro da Saraiva, tá, e os slides. E aí, dentro dessa situação, a gente vai falar como que a macroeconomia se desenvolve no setor externo. Então, macroeconomia, ela se preocupa com situações grandes, com situações onde se representa a economia do país como um todo. E dentro dessa situação, o mundo, hoje, o Brasil, ele não está só. Nós vivemos um mundo globalizado, nós vivemos um mundo de produção e de produtividade globalizada. E aí, o que acontece? Ele diz assim na introdução, atualmente o mundo ele se encontra crescentemente interligado, seja por fluxos comerciais ou financeiros. Costuma-se dividir as questões teóricas da economia internacional entre aspectos microeconômicos e aspectos macroeconômicos. Os fundamentos do comércio internacional, tá? Ele diz assim, a teoria das vantagens competitivas. O que seria o princípio das vantagens competitivas? Sugere que cada país deva se especializar na produção da mercadoria em que é relativamente mais eficiente, tá? E dentro dessa situação, ele deve importar bens cuja produção implicar custos relativamente maior. Assim, os países podem concretizar as trocas. Desculpa, gente, eu estou com um pouquinho de falta de ar, mas eu estou bem. Então, dentro dessa situação, as limitações relativamente estáticas, não levando em consideração a evolução das estruturas da oferta e da demanda, ou das relações de preço entre produtos negociados no mercado internacional. Ou seja, cada país ele deveria, em tese, fazer o quê? O que eu produzo de melhor, o que eu posso ofertar de melhor, para que eu possa agregar maior valor aqui, trazer maior valor para o meu estado, para o meu país. Professora, mas se o país não vende nada, olha, o país tem empresa pública, o país tem estatal, mas é da economia privada. Mas se a economia privada vender, a economia privada também paga tributo e também vai para o estado, tá? Então, é dentro desse contexto que vai se falar do princípio da vantagem competitiva. Se eu tenho um produto que ele vai competir muito bem no mercado e o país vizinho não, eu tenho que trabalhar aquele produto, eu não tenho que ficar falando a grosso modo, fazer uma briga de tolo e querer competir com algo que eu não posso, eu tenho que competir com algo que eu posso. Dentro dessa situação, o que acontece? Determinação da taxa de câmbio. Câmbio, gente, é quanto a minha moeda valeria em relação à moeda estrangeira. E aí diz assim, medida de conversão da moeda nacional em moeda de outros países. Sua determinação pode ser institucional, pela decisão de autoridades econômicas com taxas fixas de câmbio, funcionamento do mercado, taxas flutuantes em decorrência das pressões de oferta e de demanda de divisas estrangeiras, tá? Essa aqui geralmente é a mais utilizada. Demandas de divisa, constituída pelos importadores que precisam delas para pagar suas compras no exterior. Dentro disso, oferta de divisas, realizada pelos exportadores que recebem moeda estrangeira, como pela entrada de capitais financeiros internacionais, por exemplo, os turistas, tá? Desvalorização cambial, aumento da taxa de câmbio, aumento da moeda estrangeira frente à nossa moeda, tá? Valorização cambial, queda na taxa de câmbio, quando a nossa moeda está valendo mais, né, às vezes, do que a moeda estrangeira, ou está valendo menos, mais do que o que ela já valeu.
A taxa de câmbio ela é interligada aos preços dos produtos exportados e importados e também na balança comercial. Taxa de câmbio e inflação. Valorização cambial e inflação. A primeira parte permite ancorar os preços internos e reduzir as taxas de inflação. Desvalorização cambial e inflação. É o efeito contrário ao anterior. E tudo isso, gente, são políticas econômicas que o próprio Estado ele visa fazer. Para quê? Para que nossa moeda possa ser forte ou não. Como assim, professora? Vamos lá. Exemplo. A China ela é acusada pelo mundo inteiro de propositadamente desvalorizar a própria moeda. Por quê? Porque assim ela faria com que os países comprassem mais produtos dela e com isso ela lucraria aonde? Na quantidade de venda. Então foi um modo competitivo que a China viu para poder vender. Exemplo, hoje o dólar ele está valendo R$ 5,80. Perdão, R$1. Um dólar só vale R$ 5,00. Não, atualmente está 5,30. Chegou a 5,80. Perdão, 5,30. 5,30. 5,30, 5,40. Então, vamos lá. O dólar, deixa eu ver bem aqui o dólar hoje, mas quase todo dia eu vejo. Semana passada eu vi, vou ver hoje. R$5,10 hoje, tá? Caiu mais, gente, caiu muito. Caiu piscina. Então, vamos lá. O dólar está valendo R$ 5,10. Gente, perdão, que eu pedi para fechar a porta que eu estou, gravando as aulas e o pessoal chega às vezes. Se o dólar vale R$ 5,10, cada dólar, tá? Vai valer R$ 5,10. Como o dólar valorizou muito frente à nossa moeda, e o Brasil ele vende soja, produção de soja, e os Estados Unidos também vende. O que a China fez? Bem, se o dólar está mais caro do que o real, eu vou comprar do Brasil. E aí, dentro dessa situação, a China acabou comprando a nossa produção de soja. Inclusive, houve até um bafafá, foi do próprio presidente Donald Trump acusando o ministro da Economia. Gente, bafafá assim, não foi aquela confusão, mas ele solta aquelas indiretas, que ele propositadamente estava desvalorizando o real para poder vender, tá? Então, é isso que acontece quando a gente fala de taxa de câmbio, de valorização e de desvalorização. Desvalorização cambial e inflação, efeito contrário ao anterior. Efeito da elevação da inflação interna sobre as taxas de câmbio. Pode gerar um círculo vicioso. Valorização real e valorização nominal do câmbio. O primeiro é igual à valorização nominal, menos a taxa de inflação do período, competitividade e comércio exterior. Pode ser avaliados a partir do câmbio real. E as políticas externas, tá? Política cambial depende do tipo de regime cambial adotado pelo país, tá? O regime de taxas fixas de câmbio foi adotado por países com elevadas taxas de inflação nos anos de 80 e 90, para não haver elevação de produtos importados de acordo com as variações cambiais. E o regime de taxas flutuantes ou flexíveis de câmbio determinada pelo mercado de divisas, permitindo a defesa das reservas cambiais. Dentro dessa situação, a gente chama uma situação chamada flutuação suja, que seria, mesmo dentro do regime flutuante, o Banco Central ele interfere indiretamente na determinação da taxa de câmbio por meio da compra e venda de divisas de mercado, tá? Dos valores. E política comercial, alteração das tarifas sobre importação, regulamentação do comércio exterior. Fatores determinantes do comportamento das exportações e importações. As exportações, elas são influenciadas por
diversas variáveis. Preços externos em dólares, preço interno em real, taxa de câmbio, renda mundial, subsídio incentivo à exportação, inclusive representação do governo federal, tá, gente, ou até do governo estadual ou municipal em fechar uma determinada demanda. Por exemplo, o estado do Pará produz cacau. Eu sei que o nosso cacau ele ainda não é um cacau que esteja registrado na Câmara Comex. Então, nós vamos tentar vender esse cacau em determinado país por preço tal, ou vender determinado produto, e nada impede que o governador vá pessoalmente com sua comitiva econômica tentar fechar ali uma negociação prévia com aquele estado para abrir comércio exterior, tá? Assim como pode ser feito pelo governo federal, pelo governo municipal e etc. Então, importações, principais fatores determinantes, tá? Seriam preços externos em dólares, preços internos em reais, taxa de câmbio, renda e produto nacional, tá? Ele tem que ter determinada qualidade, tarifas e barreiras às importações. A estrutura do balanço de pagamentos, registro estatístico contábil de todas as transformações econômicas realizadas entre os residentes de um país com os residentes dos demais países. Transações de conta, haveres e obrigação no exterior, divisas, ouro monetário, tá? E direitos especiais de saque. Divisões de balanças de pagamento, balança comercial, balanço de serviços e rendas, transferências unilaterais correntes, balanço de transações correntes, tá? Conta capital financeira, que seria compartilhadas, financeiras de exportação e importação, de mercado de serviço, e exceto as transferências unilaterais, tá? Dentro dessa situação, balanço de pagamento no Brasil. O país ele apresentava uma balança comercial superavitária historicamente, mais um balanço de serviços e rendas deficitário, devido ao pagamento de juros da dívida externa e à remessa de lucros e pagamentos de fretes e seguros e royalties, né, ao exterior. Após 2003, houve um grande aumento de exportações, principalmente de commodities, tá, gente? Para o sudeste da Ásia, e houve uma grande entrada de capital financeiro associada à elevada taxa de juros do país, gerando saldo positivo na balança comercial, tá? E transferências unilaterais correntes, superando o saldo negativo da conta de serviços e rendas. Por fim, nós temos aí, sobre o setor externo, os organismos internacionais, que seria o FMI, o Fundo Monetário Internacional. Ele foi criado para evitar possíveis instabilidades cambiais e garantir estabilidade financeira. Socorrer países a ele associados quando há ocorrência de desequilíbrios transitórios de seus balanços de pagamento. O Banco Mundial, tá? O Banco Mundial ele foi criado com o intuito de auxiliar a reconstrução de países devastados pela guerra para promover crescimento dos países em desenvolvimento. E, por fim, a OMC, que seria a Organização Mundial do Comércio, primeiramente conhecido como Acordo Geral sobre as Tarifas do Comércio, criado para buscar redução das restrições do comércio internacional e liberação do comércio multilateral, gente. Então, isso aqui seriam os setores, as organizações e o modo como se interage a política externa e o setor externo da economia, tá? Então, até aqui eu agradeço vocês, um grande beijo e a gente volta na próxima aula.